Hello. Is everybody hearing me? Let's start a lesson now. Ok. Good morning, good afternoon, good evening. Vamos começar com uma aulinha aqui interessante. Bem, eu sou o professor Fábio Henrique, a quem está vendo esse vídeo agora, quem está acessando depois, não sei quem que está observando, mas com certeza é alguém curioso com gerund and infinitive. Então, vamos lá para essa aula. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o gerúndio e o infinitivo na língua inglesa é o seguinte: gerúndio vai ser basicamente o indo, endo e ando. Como assim, professor? O Fernando? Não. Vai ser basicamente nós estamos conversando, estamos dormindo, estamos fazendo. Todos esses indos, endos que eu acabei de falar são basicamente o gerúndio, certo? Certo. E do outro lado nós temos o infinitivo, que são o quê? Todos os verbos colocados na sua forma básica na língua inglesa. Então a gente vai ter basicamente o quê? De um lado, uma regrinha colocando com ing e de outro, uma regrinha colocando com to. Vai ficar mais claro conforme a gente for passando esses nossos slides aqui, beleza? Então let's go. Olha essa animação, meu Deus. Então, de um lado eu vou ter aqui o meu gerund. Deixa eu colocar aqui os meus ponteirinhos de boas. Então, do lado eu vou ter aqui o meu gerund, tá? Yep. Do outro lado, o meu continuous tense. Agora vocês podem perguntar para mim, professor, o que gerúndio tem a ver com qualquer tempo contínuo? Todo ing é gerúndio? Todo ing é tempo contínuo? Sim, e ao mesmo tempo, não. Porque o que é o meu gerúndio aqui? O que é isso? O gerúndio é basicamente toda a minha terminação com ing. Todo verbo que termina com ing é basicamente aqui um gerúndio, certo? Mas ao mesmo tempo, o tempo contínuo que eu tenho aqui também vai ter os verbos com o gerúndio. A diferença que eu tenho aqui é que para ser um verbo contínuo desse, eu vou precisar do verbo. Meu Deus, que caligrafia linda, né? Eu vou precisar do verbo to be para isso, tá? Ou seja, para eu ter um tempo contínuo, eu vou precisar do verbo to be, enquanto o meu gerúndio, ele é praticamente todo ing que a gente for ver nos verbos. Ok? Entendido até aí? Então eu posso dizer que todo ing é um gerúndio? Posso. Eu posso dizer que todo ing é um tempo contínuo? Nem tanto, tá? Então a gente vai ver mais, vai puxar mais essa aula para a questão aqui do meu brother gerúndio do que do meu continuous tense. Ok? Let's go! Então vamos lá. Primeiramente, o gerúndio. Como é que ele deve ser utilizado? Antes que eu explique para vocês aqui como é que isso deve ser utilizado, é bom vocês entenderem uma coisinha. Quando eu falo de gerúndio, quando eu falo de infinitivo, eu estou falando de coisas extremamente extensas. Como assim, professor? Porque a gente está falando de verbos, certo? Vocês têm noção de quantos verbos existem, tanto na nossa língua portuguesa quanto na nossa língua inglesa? Complicado, né? Porque são muitos, mas muitos verbos. Então, o gerúndio, ele se aplica a praticamente 50% dos verbos e o infinitivo, basicamente 90% deles. Então, para vocês terem noção, eles são utilizados em grande escala. Existem muitas regras. Aqui nesse slide, eu tentei resumir as regras mais comuns, as regras mais básicas e as aplicações mais básicas. Então, se vocês tiverem interesse de procurar detalhe por detalhe de gerúndio e tudo mais, vocês podem estar pesquisando na internet outras videoaulas mais explicativas ou até mesmo gramáticas de língua inglesa para observarem essas terminações e aplicações diversas, tá? Mas são muitas, mas muitas aplicações mesmo, ok? Eu vou resumir algumas aqui, tá? Porque senão o vídeo aula vai para mais de 1 hora de duração e não é isso que a gente quer aqui. Então,
vamos às aplicações que eu coloquei. Primeiramente, como é que este rapaz deve ser utilizado? Acima de tudo, com muita cautela. Porque ao mesmo tempo que ele é utilizado de forma simples, ele dá uma complicadinha em algumas aplicações, como essa quarta aplicação aqui. Mas vamos lá. Primeiramente, a primeira aplicação eu tenho o quê? Sujeito de uma oração simples. Tá? Eu vou colocar exemplos disso no próximo slide. Relaxem aí. Segunda aplicação. São utilizados como substantivos. Ah, professor, eu estudei até aqui que ING é aquele tempo contínuo e tudo mais. Pois é, o gerúndio vai além disso, ok? É toda aplicação em ING. Então aqui, terceira aplicação, depois de preposições. Essa aqui é uma das coisas bem complicadinhas dele, certo? Para a gente poder identificar cada preposição de língua inglesa é roça. E nós temos uma quarta aplicação. Ele vai vir depois de determinados verbos. Como assim? Alguns verbos, deixa eu explicar melhor essa parte, é a mais complicadinha. Alguns verbos específicos, eles só vão funcionar, só vai estar correto, só vai estar escrito corretamente, gramaticalmente correto, se estiverem no gerúndio, tá? Por exemplo, eu tenho o verbo número 1 aqui, e esse verbo está na listinha desses verbos aqui, que só podem vir gerúndio depois dele. Quando isso acontece, o que vai vir depois vai ser o meu gerúndio. Ou seja, são verbos aqui que são totalmente dependentes do gerúndio. Ok? Entendido? Vamos aos exemplos, caso não esteja ficando claro ainda. Let's go! Olha a animação de desintegramento do Thanos. Então, eu tenho aqui o gerúndio. Olha os exemplos. Praticamente aqui as mesmas aplicações que eu coloquei anteriormente. Sujeito de uma oração simples. Olha só a frase. Cooking is really fun. Caso vocês queiram treinar as pronúncias que são ditas aqui, vocês podem pausar o vídeo, voltar direitinho, tá? E treinar as pronúncias. Eu vou me manter aqui na questão gramatical. Beleza? Let's go. Então, cozinhar é bem divertido, ou realmente divertido, ou seriamente divertido, tanto faz. Então, percebam que aqui o sujeito da oração é um verbo. Sério? Um verbo sendo sujeito? Exatamente, uma das aplicações interessantes do gerúndio. Por quê? Por que ele é o verbo? Porque a gente vai e pergunta, o que é bem divertido? É o ato de cozinhar. Então aqui eu tenho um sujeito. Então aqui é uma das aplicações mais simples que tem de gerúndio. Como é que eu sei que é um gerúndio? Ó, o meu amigo ing aqui para animar esta frase. Se você vê um verbo que está com ing, ele tem basicamente 90% de chance de ser um gerúndio. As outras porcentagens vão ser os tempos contínuos, tá? Então, eu posso dizer que essa frase é uma frase contínua ou é uma frase que faz uso de gerúndio? É uma frase que faz uso de gerúndio, tá? Por quê, professor? Porque aqui eu tenho, ó, por mais que eu tenha o verbo to be bem aqui no is, tá? Geralmente quando isso aqui acontece, eu não tenho um tempo contínuo. Porque aqui eu não tenho cozinhando, eu tenho o verbo cozinhar. Se fosse cozinhando, aí sim eu teria um tempo contínuo, tá? Vocês têm que entender a diferença. De um lado, eu vou ter o gerúndio utilizado como verbo simples, tá? Seja num sujeito, seja como um substantivo, seja depois de preposições. E do outro lado da minha mesma moedinha de ing, eu vou ter os tempos contínuos, que é cozinhando, sendo, fazendo, tá bom? Essa é a explicação mais básica de diferença entre tempo contínuo e gerúndio. Continuando, como substantivos, nós temos aqui: swimming is good for your health. Nadar é bom para a sua saúde. Então, observem aqui. Como assim é substantivo? É que eu tenho aqui o verbo nadar, certo?
Eu tenho o ato de nadar. Nesse caso aqui, ele está funcionando como um substantivo. Ah, pode ser usado desse jeito também? Pode ser usado desse jeito também. Professor, mas ao mesmo tempo nadar aqui não é o sujeito da frase? Porque o que é bom para a saúde? Nadar. Sim, também é. Então, essas duas aplicabilidades, elas se complementam, tá bom? Depois eu tenho as partes que vão dar uma complicadinha. Eu tenho aqui depois de preposições. Essas preposições lindas aqui. Eu tenho after resting, I'll make the bed. Depois de descansar, eu vou arrumar a cama. Então aqui eu vou ter basicamente uma preposiçãozinha aqui, tá? Certo? E logo depois eu vou ter o meu gerúndio aqui, que é o resting, tá? Perdoa aí os rabiscos não precisos, né? Mas a minha mão não é muito acostumada a estar segurando esse tipo de coisa aqui para fazer esses rabiscos. Então, sempre depois de preposições a gente também usa o gerúndio. Lembrando que a aplicabilidade de gerúndio vai depender muito da condição da frase, do contexto e de tudo mais. O que eu estou colocando aqui para vocês são aplicabilidades gramaticais simples. Continue. Oh God, a wild slide has appeared. Quem puder observar aqui uma referenciazinha Pokémon, né? Então, eu tenho uma quarta aplicação nisso. Como assim uma quarta aplicação nisso, professor? Eu não entendi o que é, sendo que praticamente não tinha nenhuma terceira aplicabilidade. É o seguinte, aqui são aqueles verbozinhos que eu mostrei para vocês. Lembra quando eu disse que só depois de determinados verbos é que eu utilizava o gerúndio? Ou seja, alguns verbos só funcionam se eu utilizar o gerúndio depois deles? Pois é, essa aqui é a aplicação deles. Aqui são basicamente todos os verbos que só funcionam se eu colocar um gerúndiozinho depois deles. O verbo admit, vou marcar todos. Appreciate, avoid, carry on, consider, contemplate, delay, deny, detest, endure, enjoy, escape, excuse, face, fancy, feel like, finish, forgive, give up, imagine, include, involving, keep, mention, mind, miss, postpone, practice, put off, recommend, resent, resist, risk, suggest, understand e quit. Todos estes verbozinhos aqui, tá? Basicamente, a gente vai utilizar eles com o gerúndio, tá? Por quê? Porque eles dependem. Geralmente, quando a gente usa eles numa frase, a gente depende de colocar um gerúndio logo depois deles, tá? Eu vou colocar exemplos aqui que vocês vão entender melhor ainda. So, wild examples have appeared. Outra referenciazinha básica. Então eu tenho if we carry on sleeping, ó, carry on, ó, que está lá na listinha dos verbos. Então, o verbo que vai vir depois do carry on, ele vai automaticamente ter o ing. If we carry on sleeping so badly, we may need help. Se continuarmos dormindo muito mal, talvez precisemos de ajuda. Olha só como fica essa combinação de verbos aqui, ó, na língua inglesa. Olha só como é que fica isso. Então vamos observar o seguinte. Primeiramente, eu vou ter, então, junto de tudo isso, eu vou ter verbos aqui, ó, continuarmos dormindo, né? Então aqui eu vou ter uma aplicabilidade na língua portuguesa de gerúndio perfeitamente, tá? Então anda em consonância com a língua inglesa. Precisemos também, certo? Continuando. We enjoy playing chess. We enjoy playing chess. Ok? Gente, vocês estão me perdoando aí pelos barulhos externos, mas é porque o microfone não é dos melhores também, né? Então, continuando.
Nós gostamos de jogar xadrez. Então eu tenho aqui, primeiramente, o enjoy, que faz parte lá da listinha dos verbos que precisam de gerúndio, e logo depois o verbo play. Só que o verbo play, ele vai precisar ter ing nesse caso. Por quê? Porque eu preciso ter o gerúndio logo depois do meu enjoy. Por quê? Porque ele faz parte da listinha de verbos que precisam de gerúndio logo após ele. Ou seja, só funciona se tiver um gerúndio logo depois, tá? Outro exemplo. Alice is considering buying a new house. Alice está pensando em comprar uma nova casa, olha só. Observem que aqui eu vou ter basicamente o quê? Duas aplicabilidades de gerúndio. Como assim? Olha só, um com ing, outro com ing. Mas isso aqui só acontece quando eu tenho meu verbo to be aqui, tá? Ou seja, uma aplicação de verbo to be com um verbo com um tempo contínuo para depois ter uma adição de gerúndio. Professor, mas coisa complicada, né? Não é complicado, só tem regrinhas a mais. Se tiverem dúvida até aqui, tá bom? Podem entrar em contato comigo direitinho, que a gente tira dúvidas individualmente, tudo na tranquilidade, ou voltem o vídeo e analisem exemplo por exemplo, ok? Continue. Eu vou ter basicamente as estruturas mais básicas do gerúndio. Como assim estruturas? Como eles são feitos dentro de uma frase, como eles são construídos, canto por canto, tá? Olha só os exemplos mais básicos que eu tenho. E olha que esses exemplos que eu estou colocando aqui, eles são bem básicos mesmo. Observem. Aqui eu tenho adjetivo mais uma preposição, mais aí o verbozinho aqui, esses pontilhados aqui vão ser o verbozinho, tá? Com ing, ou seja, gerúndio. Olha o exemplo. They are afraid of losing the match. A parte que eu estou colocando aqui, ó, em negrito, observe que aqui que está em negrito, corresponde a essa parte aqui, tá? A essa estrutura aqui. Não, essa estrutura aqui não é a estrutura da frase desde o início. É só a estrutura da aplicação do gerúndio, tá bom? Então aqui, os gerúndios geralmente vão ser aplicados dessa forma. Quando eu tiver um adjetivo mais uma preposição, o outro verbo que vai vir logo depois dele vai estar em gerúndio, ou seja, o verbo lose. Para quem conhece o verbo lose, ele é escrito dessa forma: um L, um O, um S e um E. Observem que aqui eu não tenho E nenhum, eu tenho só o ing que engoliu esse E. Aqui é uma regrinha de terminação, tá? Que a gente aprende na questão das estruturas dos tempos contínuos, principalmente no present continuous. Quem quiser ver esse tipo de aula sobre essas poucas terminaçõezinhas, eu tenho uma aula sobre present continuous aqui no canal, vocês observem lá depois, tá? E veem aquela mesma aula. Serve para todas as séries, anos e qualquer coisa que vocês queiram assistir, ok? Continuando. Ele também pode ser usado, ó, isso aqui, que está em negrito, tá? Explicando mais uma vez. Equivale a isso aqui, que está aqui em cima, tá bom? Isso aqui não é a estrutura da frase inteira, é a estrutura do gerúndio, tá? É só do gerúndio. Então, o gerúndio ele vai acontecer também quando eu tiver um substantivo mais uma preposição. Por isso quer dizer então que se eu tiver um adjetivo mais preposição, depois o substantivo mais preposição, logo depois sempre vai ser uma coisinha com ing. Yes, man. Yes, woman. Yes, everyone. É isso aí. Então a estrutura básica de um gerúndio vai ser basicamente isso aqui. Essa é uma formulazinha mágica para a maioria dos gerúndios, tá? Considere as outras aplicações que eu fiz também, certo? Não é só disso aqui que vai ser, não é só essa fórmula mágica que vai funcionar, não. As outras aplicações precisam entrar também, tá? E olha que aqui está bem resumido. Outras aplicações eu deixei de fora. Então, olha só o exemplo. This is a simple method of finding solutions. Isso é um método simples de encontrar soluções. Olha só, método, substantivo, of, que é a preposição, e find, que é o verbo encontrar, com o ing, que fica encontrando soluções. Só que quando a gente traduz, né, como eu estou falando de gerúndio, não de um tempo contínuo, não vai ser encontrando, vai sendo encontrar soluções, ok? Se tivesse um verbo to be por aqui, ó,
entre esse método e tudo mais, no lugar disso aqui, aí sim seria encontrando. Mas como eu não tenho verbo to be nenhum, aqui vai ficar a forma normal do verbo. Para aqueles que chegaram até aqui e ainda não entenderam nada, eu vou resumir de uma vez por todas isso aqui. Gerúndio e infinitivo são duas formas de verbos, de se entender os verbos na língua inglesa, certo? Certo? São formas básicas de escrever o verbo. Vou dar um exemplo. Eu tenho o verbo find, que é esse aqui, ó. Find, que é o verbo encontrar, tá? O verbo find. Aqui nós temos uma escrita de verbo, que é o verbo encontrar, escrito na forma infinitiva. E aqui nós temos o verbo escrito na forma gerúndio, porém eles têm a mesma conjugação, a mesma aplicação. O que vai determinar que um vai ter ing e o que o outro vai estar escrito dessa outra forma vai ser a estrutura que foi colocada aqui, essas estruturas, vão ser as aplicações, vai ser o contexto da frase, vai ser o jeito que a frase vai estar escrito, vai ser tudo isso que vai determinar se eu vou ter um find escrito dessa forma ou se eu vou ter um finding escrito dessa forma. O significado vai ser o mesmo na nossa língua portuguesa, tá? Só vai mudar de tradução, tipo, em verbo encontrar aqui e encontrando aqui, se aqui fosse um tempo contínuo, mas aqui não é um tempo contínuo. Aqui eu tenho uma estrutura de gerúndio, tá? Gerúndio, ou seja, escrito com ing. Então, do mesmo jeito que aqui é o verbo encontrar, aqui também é o verbo encontrar, traduzindo a frase inteira. Esse é um método simples de encontrar soluções. Perceba que não é um método simples de encontrando soluções, é de encontrar soluções, tanto encontrar aqui quanto encontrar aqui. Espero que tenham entendido. Continuando aqui, retomando o slide. Eu tenho verbo mais preposição mais ing, que é o que acontece aqui, ó. Dreams of being, que corresponde a isto aqui. E vamos lá, ó a frase. She dreams of being a pop star. Ela sonha em ser uma popstar. Observe que o verbo be é este aqui, tá? Que é o verbo ser e estar, que muitos de vocês já devem estar cansados de ouvir falar. E observe o jeito que ele é escrito aqui, ó. Com ing, sem ing. O que isso significa? Significa que aqui eu tenho infinitivo, até colocar um izinho aqui, e aqui eu tenho um g de gerúndio. O que muda aqui é a aplicabilidade na frase. Eu não posso deixar isso aqui em infinitivo porque vai estar escrito errado. Porque aqui eu tenho uma estrutura de gerúndio, não uma estrutura de infinitivo. Ficou claro? Let's go! Agora sim, nós vamos passar para o nosso amiguinho infinitivo, certo? O infinitivo, para mim, é a coisa mais básica que tem. Tá? Eu creio que para vocês também seja. Vai ser a forma básica de um verbo, diferente do gerúndio, que tem diversas outras aplicabilidades e requer uma coisinha sendo colocada no seu devido lugar para que ele aconteça com ing. Aqui não. Na maioria das vezes, o infinitivo vai estar escrito do jeito que ele já é. Olha só esses exemplos que eu tenho. Eu posso resumir dizendo que infinitivo é a forma mais básica que existe de um verbo em língua inglesa. Se um verbo está no infinitivo, significa que ele está no básico. Por exemplo, o verbo comer, trabalhar, relaxar, tudo isso são verbos na sua forma infinitiva. Olha só. To work, trabalhar. To eat, comer. To spend, gastar. To relax, relaxar. To study, estudar. To procrastinate, procrastinar. Então, do verbo mais simplesinho até um verbo mais complicadinho de pronunciar, né? Esse aqui é aquele verbo que muitos alunos gostam de fazer. Então vamos lá. Aqui eu tenho formas básicas. O infinitivo geralmente ele vai vir com esse aqui, ó. To. O infinitivo geralmente vai vir com essa partícula. Mas vocês observem que quando eu tenho uma frase, geralmente isso aqui deixa de existir, tá?
retira esse to e coloca só os outros verbos. Work, eat, spend, relax, study, procrastinate. Ok? Então, o que acontece aqui? O infinitivo é a forma mais básica de se escrever um verbo, tá? Básico do básico. Só que, dependendo de como a frase for ser colocada ou construída com estes verbos, eu vou ter verbos escritos com to, tá? E eu vou ter verbos escritos sem esse to. Por exemplo, vai ter uma frase que eu vou precisar escrever o verbo to work, certo? Enquanto vão haver outras frases em que eu vou precisar, excluir isso aqui, tá? Então vai depender muito do contexto e de tudo mais. Mais uma vez, perdão aí pela caligrafia maravilhosa. Continue. Eu tenho as aplicações. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de 3 aplicações que a gente não usa o to, tá? Usa só o verbo normalzinho. Depois eu vou falar de aplicações com o to. Por isso você vai falar só de três, tá? Que são as mais comuns. É claro que existem outras aplicações. Algumas aplicações chegam a ter 7, 8 tipos de aplicações diferentes, mas vai depender muito do quesito comum e incomum. Casos mais comuns, casos mais incomuns. Eu separei aqui para vocês os 3 casos mais comuns de utilização de infinitivo sem o to e com to. Começando agora com o meu brother sem o to. Vamos lá. A primeira aplicação que eu tenho é: após os verbos modais can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to, needn't e às vezes need e os verbos auxiliares do e will. Uma atenção interessante para needn't e need. Por quê, professor? Porque esses 2 rapazes bem aí vai depender muito da frase para eles serem considerados verbos modais, tá? Mas eu resolvi acrescentar aqui porque dependendo da situação, eles também são utilizados sem o to, tá? Olha os exemplos que eu coloquei aqui. They might be interested. Eles podem estar interessados. Essa é a tradução dessa frase. Observem como might, que é esse aqui, ó, um dos verbos modais que eu tenho aqui, está sendo utilizado com o verbo to be aqui. Ó. O verbo to be está sem o to. Mas por que, que ele engoliu o to? Porque após os verbos modais can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to, needn't e need, e até os verbos auxiliares do e will, eu vou utilizar o verbo na forma infinitiva sem o to, tá? Olha o segundo exemplo. You need not wait for her. Você não precisa esperar por ela. Olha só como eu não precisei escrever o to wait. Outro exemplo. He will talk to me later. Ele vai falar comigo mais tarde, ou falará comigo mais tarde. Olha só como eu não tenho o verbo to talk. Eu tenho só talk, tá? Então, o que vai depender dessas aplicações aqui? Vai depender de como você vai querer escrever e também das regrinhas de aplicabilidade, tá? Então é bom perceber o contexto e perceber como a escrita é feita nas frases. É complicadinho de memorizar tudo isso? É, mas não é impossível. Come on! Segunda aplicação. Ele também é utilizado após expressões had better. Isso aqui é uma expressãozinha, tá? Que seria melhor ou aconselhável. E would rather. O would é um verbo modal. E rather, que é o verbo preferir, que vai ficar preferiria. Na aplicação do would, né? Quem já estudou verbos modais direitinho vai entender o que eu estou falando. Olha os exemplos que eu tenho. I'd rather go home on foot. Observe que esse Dzinho aqui é a forma contraída do would, tá? O would, então, é igual a essa formazinha contraída que eu tenho aqui. Beleza? Então, eu preferiria
Ir para casa a pé. Olha só, eu não tenho to go, é só o verbo go. Por quê? Sem o to. Segundo exemplo, would you rather watch TV? Olha só, uma diferença aqui por causa que é interrogativo. Eu tenho would you rather watch TV. Você preferiria assistir televisão? Depois, no terceiro exemplo, you had better find a job urgently. Você é melhor você encontrar um trabalho urgentemente. Olha só, como eu não vou escrever o verbo to find, é só o verbo find. Lembra do exemplo que eu falei para vocês do finding com ing no gerúndio? Olha só o verbozinho aqui no infinitivo. Viu como a diferença é básica? Find, a forma mais básica de escrever o verbo. Finding, com ing, a forma gerúndio. Continuando. Agora com aplicações com o to. Eu sei que eu prometi para vocês 3 aplicações, mas como a aula está ficando longa, eu resolvi cortar e ficar só com 2 aplicaçõezinhas, ok? Continuando, agora com o to. Professor, mas o que vai determinar se eu uso um verbo infinitivo com to ou sem o to? Essas regrinhas básicas. São elas que determinam o jeito que você vai escrever. Olha só. Após the first, the second, the third, the last, the only, the next, etc. Ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro, o último, o único, o próximo e etc. Eu vou utilizar o to para os meus verbos. Então aqui eu tenho He is always the last to get up the bed. Ele é sempre o último a levantar da cama. Olha só como eu tenho já um tozinho aqui, ó. Professor, o que significa esse to get? Isso aqui significa sozinho, tá? Conseguir. Mas como ele junta com essa expressão aqui, up, vai significar o verbo levantar da cama, ok? Isso fica para uma outra aula de formação de verbos. No próximo exemplo. The journalist was the only one to realize my mistake. O jornalista foi o único. The only one. O único. To realize my mistake. Olha só o verbo perceber, que é to realize. Olha só do jeito que ele está escrito. Ele está escrito aqui, ó, com um tiozinho. Mas por que, que eu escrevo com to? Por que, que eu não tiro o to? Porque, ó, only one. Porque antes dele eu tenho a expressão only one. E only one é o quê? The only aqui, ó. Faz parte da regrinha. Ou seja, após essas palavrinhas aqui, eu preciso escrever o infinitivo com to. Outro exemplo. I was the first to arrive this morning. Olha só o the first aqui, ó. To arrive é o verbo chegar. Eu tenho escrito ele com to. Professor, mas se eu tirar o se to aqui, não fica o mesmo significado? Claro que fica, meu querido, minha querida, meu brother, minha sister. Porém, vai estar escrito errado. Esse é o grande X da questão. Aqui a gente está vendo como aplicar gerúndio infinitivo e nas escritas corretas. Se você tirar o to aqui, o significado vai ser o mesmo, mas gramaticalmente vai estar errado. Por quê? Porque antes deste verbozinho aqui eu tenho the first. E aqui está dizendo que eu aplico o to quando eu tenho uma primeira aplicabilidade com the first, the second, the third, the last, the only, the next, etc. Ok? Entendido? Se não entenderam, voltem o vídeo direitinho, analisem os exemplos e fiquem sussa. Continuando, outra aplicação. Após alguns verbos, e olha que aqui eu tenho os mais comuns. Você pode olhar e se assustar com a quantidade, mas vocês precisam entender que aqui a gente está falando de formações de verbos, de diversos verbos. Então vamos lá, eu tenho, olha só os verbos mais comuns. Eu tenho afford, agree, appear, arrange, ask, attempt, can't bear, be able, beg, begin, care, choose, consent, continue, dare, decide, expect, fail, forget, go on, happen, hate, have, help, hesitate, hope, intend, invite, learn, like, love, manage, mean, neglect, offer, blame, prefer,
prepare, pretend, propose, promise, refuse, regret, remember, seek, seem, start, swear, trouble, try, want e wish. Pelo amor de Cristo, professor, a quantidade de verbo. Pois é, mas vocês não precisam memorizar tudo. Vocês vão aprendendo aos poucos. Isso aqui é questão de vocabulário. Tá certo? Então, quando isso aqui acontece, quando eu tenho esses verbozinhos aqui colocados do jeito que eles estão colocados, tá? Eu vou precisar, depois deles, escrever o próximo verbo com to. Professor, e se a frase só tiver esse verbo, não tiver necessidade de outro verbo? Aí você não escreve, né? Agora, se tiver necessidade de colocar outro verbo depois dessas palavrinhas aqui, o outro verbo vai precisar ser escrito com to, ok? Vamos observar aí alguns exemplos. We can't afford to travel on holiday. Olha só o afford, ó, que faz parte da listinha de antes. Se eu tenho o afford aqui, e eu preciso escrever outro verbo depois dele, o outro verbo vai estar escrito com o to, ok? Certinho? Não temos recursos para viajar nas férias. Esses exemplos, como tem bastante espaço, eu coloquei logo as traduções para vocês observarem. She agreed to let me leave earlier. Olha só, o agreed, que faz parte daquela listinha. Logo depois dele, eu tenho o verbo deixar ou permitir, escrito com to. Por quê? Porque logo depois do agreed, a regrinha é que eu tenho um verbo com to. Ela concordou em deixar eu sair mais cedo. She appears to be in her late 70s. Olha só, o verbo appear, que também faz parte da listinha. Logo depois o verbo to be, ok? Ela parece ter quase 80 anos. She is able to speak 5 languages. Olha só. Is able to speak. Olha só o tiozinho por causa do able. Ela sabe falar 5 línguas. He begged to be told the truth. Ele pediu para lhe contar a verdade. Olha o beg aqui, ó. Necessário escrever o to be. Ou seja, o que vai determinar se eu escrevo com uma determinada coisa ou se eu escrevo de outra forma, vai ser o que vem antes. A regra é simples. Observe o que vem antes, observe a estrutura, observe o que vai vir antes. O depois geralmente é mero complemento, tá? Essa é a dica que eu passo para vocês. Então, a terceira aplicabilidade, tá? Que eu resolvi colocar em relação ao outro, tá? Porque tem um tempinho a mais aqui e também porque isso aqui é muito importante. Eu vou ter verbos modais, principalmente com would, tá? O would tá em toda, gente. Então eu tenho aqui would like, que eu gostaria, would love, adoraria ou amaria, depende do que você quiser traduzir. Would prefer, preferiria. Would hate, detestaria ou odiaria. Eles sempre pedem o to mais infinitivo. Sempre, tá? Por que que você resolveu colocar uma terceira aplicação, sendo que disse que não ia colocar, professor? Porque é bom frisar essas expressões, porque são expressões muito utilizadas em textos e muito utilizado em sites na internet e em redes sociais, tá? Na era que a gente está vivendo, é necessário frisar essa terceira aplicabilidade. Olha o exemplo. I would like to ask a question. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Ou perguntar uma pergunta, que redundância, né? Olha só, would like. Se would like tá aqui, então o outro verbo vai vir com to. I'd love to marry him. Olha só. Lembra que eu falei que esse Dzinho aqui é a forma abreviada do would? Pois é, a mesma coisa, tá? É só abreviado. Então, ó, would love, ó, to marry him. Olha só. Eu adoraria ou amaria, todos esses rias que fazem até a gente travar a língua, to marry him. Eu adoraria casar com ele. Olha o outro exemplo. She would hate to stay here all day. Olha só, would hate, odiaria, detestaria, to stay. Ok? Agora a pergunta que não quer calar, né? Is that all? No. Ou seja, é tudo isso? É só isso?
Não, não é. O que eu falei para vocês, tudo que eu coloquei aqui para vocês, por mais que a sala tenha ficado mais longa do que eu planejei, né? O que eu tenho aqui nesse slide são poucas aplicações de gerúndio e infinitivo. É um assunto extenso gramaticalmente na língua inglesa, mas eu coloquei um resuminho aqui para vocês entenderem direitinho como funciona. Fazendo o resumão de tudo, eu tenho de um lado gerúndio e de um lado infinitivo, que são formas diferentes de escrever um mesmo verbo. Formas diferentes de escrever o mesmo verbo. De um lado eu tenho ing, que é o gerúndio, do outro lado, eu tenho o verbo na forma básica, com ou sem o to, tá? O que vai determinar que eu escreva de um jeito e que eu escreva de outro jeito vão ser as terminações, as estruturas que eu coloquei aqui e analisei com vocês, tá? Todas essas aplicações. Alguns têm mais aplicações que outros, tá? Por exemplo, o infinitivo tem 10 tipos de aplicações, enquanto o gerúndio tem um pouquinho menos, mas não significa que seja só isso, tá? Então, pesquisem, analisem gramaticalmente. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição de vocês, meus brothers e sisters. E é isso aí. Fiquem tranquilos aí, relaxem, percebam que tudo que eu coloquei aqui para vocês é bem simples e até a próxima. Bye bye!